Está no ar mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Vamos fazer um check-up geral. Você sabe muito bem que depois que nós chegamos numa certa idade, nosso corpo humano pede um check-up. Fazemos aí exame de sangue, outros exames aí, dependendo da idade das pessoas. E isso é normal quando nós atingimos uma certa idade ou quando, de fato, nos sentimos doentes. Aí vamos fazer um check-up para entender o que está acontecendo com a nossa saúde. E igual a isso também, idêntico a isso, é a nossa vida espiritual. Depois de um tempo, será que é sempre bom reaver? Nós fazemos uma análise de onde estamos espiritualmente, de como está o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a comunidade, se nós estamos participando de uma igreja que está ativa, ou será que também a igreja, a liderança está doente? O que é uma igreja doente? Uma igreja que precisa de check-up ou um membro que precisa de check-up é o quê? Qual é o resultado de uma liderança doente, de um pastor doente, de uma igreja doente, de um membro doente? Será que ele consegue, de fato, salgar fora do saleiro? É sobre isso que nós vamos debater hoje. Aqui no Antenados na Geral, vamos fazer um check-up na vida espiritual, quando precisamos fazer e, claro, como chegamos a ficar doente, como resolvemos essa doença. Para falar um pouco sobre check-up espiritual, recebo ele, que é pastor da Primeira Igreja Batista Jardim, Terra Firme, pastor Adilson Batista. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, pastor André. É uma alegria estar aqui com vocês, estar aqui com os colegas. É uma honra muito grande estar aqui novamente. E é um tema bastante sugestivo, né? Mas antes de falar do tema, eu queria só mandar um abraço para os pastores batistas do Rio de Janeiro, porque nós vamos estar no próximo sábado, agora depois de amanhã, nós vamos estar assim fazendo um encontro, né, de confraternização com todos os pastores. E eu mando um abraço para o pastor João Fraga Filho, que é o nosso presidente do Rio de Janeiro. E ele vai estar em Santa Cruz, na Igreja Batista Oásis, no próximo sábado, às 9 horas da manhã. E a gente está conclamando, né? Você que é pastor batista, está nos ouvindo em casa, por favor, compareça. Que isso sábado agora. Faz parte de um processo, eu acho, disso. Também, depois de os pastores, isso, a liderança se unir para entender, está indo bem, está indo mal. Essa é a nossa intenção. Como podemos ajudar, como podemos isso. compartilhar, porque uma das grandes dificuldades que nós temos hoje, e eu vou começar o debate um pouco até em cima disso, não é tanto em membro que está muito precisando de check-up doente, porque o membro tem o seu pastor. Se ele está com problema no casamento, se ele está com problema na família, financeiro, o que for, às vezes ele procura o pastor, quase sempre procura o pastor da sua igreja. E o pastor, quando está passando por um problema financeiro, um problema na família, um problema de doença, ele procura quem? Porque às vezes é complicado você falar para um crente, para um membro, porque aquilo às vezes se espalha. A gente vai debater um pouco sobre isso. E o pastor, quem ele procura? Procura outros pastores confraternizações, tem um mentor. Vamos falar com isso também com ele, que é apóstolo da Primeira Igreja Batista em Vila Belga, no Rio de Janeiro, apóstolo Edson Vasconcelos. Apóstolo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer é todo meu, graças e paz para todos. Mandar um abraço lá para o pessoal no Espírito Santo, Conceição da Barra, São Mateus, Vitória. Cheguei lá ontem, o trânsito horrível. Mas é horrível. Que é diferente, é verdade. Mas, pastor, Sim. O senhor concorda com isso? Poxa, o membro procura o pastor, mas quem o pastor procura para um check-up, para lidar, para falar tudo aquilo que ele está se sentindo e, de fato, ser curado, conversar, porque a conversa cura a pessoa, né? Quando você coloca tudo para fora, isso traz cura. Isso é um problema hoje em dia que você vê muito grave, muito forte entre os pastores e as lideranças? Isso. A questão, hoje mesmo, eu estou na Visão Celular e foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Porque quando nós nos atrelamos ou nos unimos assim, numa comunhão... Né? Entregar a vida para ele, não, estou brincando. Vamos. Então, olha bem, há uma questão de tratamento. Perfeito. E eu por exemplo, sabe qual é a postura de muitos pastores? Não, eu sou pastor, eu sou o querubim ungido, eu sou o intocável, eu sou ninguém me toca, eu não preciso de ninguém. Mas, pelo contrário, o pastor, ele absorve muitos problemas. É o que mais absorve problemas. Inclusive, aproveitando isso aí, a igreja, ela acha que o pastor ele é um esparro, ele é para tudo. Entendeu? Acontece o enterro, o pastor tem que estar lá. O problema de mulher e marido, o pastor tem que estar lá. Meu time perdeu o campeonato, o pastor está lá. Entendeu? O Flamengo roubou o Vasco. Aí o pastor... Não, isso aí não tem nada a ver, é brincadeira. Mas olha bem, na realidade, existe um tratamento e nós nos colocamos humildemente debaixo de uma autoridade para recebermos de um mentor uma palavra
Isso é muito bom, ensinamentos. Então o pastor também precisa de check-up. Precisa, A gente vai sem continuar dúvidas. falando muito sobre Sem isso, que o dúvidas. debate vai embora aqui. Também recebo ele, que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Novo Tempo, também apresentador do programa Viva Rio, pastor Sidney Gomes. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Obrigado, amados, queridos. E a você que está em casa também. Temos um excelente tema hoje. E o check-up, você precisa ou não? Você vai saber aqui. Eita, e tem muita gente que pensa que não precisa também, tem esse lado. Tudo muito bem com Deus, Deus me ama, eu amo a Deus, está tudo lindo. E, na verdade, até o próprio apóstolo falou aqui, a posição de humildade é a melhor que tem, no sentido que você sempre precisa. Não vem com essa aqui, não, está tudo bem com Deus, Deus precisa de mim e eu preciso dele, mas está tudo lindo, mas nem sempre é assim. Até mesmo com os pastores, né? Porque às vezes a visão que fica é o membro ele mistifica um pouco as coisas e acaba achando que acaba o culto, o pastor vai para o céu. Não, vai para casa. Ele vai para casa. Ele tem esposa, tem filho, tem cachorro, tem conta, tem tudo que você tem também, tem problemas também. E a gente vai falar um pouco sobre isso, tá vendo? E claro, isso também pode ser uma coisa que prolifera e às vezes fica provavelmente, já que a gente está falando de check-up, fala de doença, né? Você vai para o check-up para ver se está doente ou não. E se uma igreja inteira, uma comunidade, uma congregação está doente, será que ela consegue ser sal? Ela consegue resolver os problemas das pessoas que procuram aquela igreja, aquele pastor? Qual é o resultado, às vezes, de uma igreja doente? Para falar também um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor do Ministério Profético Rujo Leão. Ele é conferencista na área de batalha espiritual, pastor Tiago Pitinini. Tiago, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, André. Obrigado por mais um convite. Olha, o tema é bastante pertinente, né? E eu acredito que esse debate, na verdade, um bate-papo, ele vai ser bastante edificante para o corpo de Cristo, né? Tomara que ele desencadeie um processo de cura para o corpo, né, de Cristo. Pastor Tiago, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. A gente já começou, você pode participar conosco. Durante o programa, vamos colocar na sua tela o contato para você interagir com o Antenados na Geral, as redes sociais e também pode ligar. O telefone vai aparecer na sua tela. Liga para a gente, entra ao vivo aqui no estúdio fazendo uma pergunta, concordando, comentando a favor e contra aquilo que é dito. É um debate aberto e você também participa conosco. Vocês viram que no início eu levantei algo que, de fato, há umas semanas atrás, estava vendo na internet, recebi até uma revista, assino algumas revistas evangélicas no Brasil e fora dela, e um dos assuntos que parecia estar estampado em todas as manchetes e colunas nessas revistas era um pouco de pastores frustrados, pastores cansados, pastores desacreditados às vezes, né? E ele estava falando um pouco sobre o dilema que muitos pastores têm, porque, enfim, eles de alguma forma, nós falamos, absorvem o problema de toda uma congregação, uma comunidade. E aí que tipo de problema? A gente não fala só de problema espiritual, estamos falando de todo tipo de problema. Hoje, o jeito da sociedade é se uma pessoa está com dívida, ela procura o pastor porque ela entende que o pastor gere a igreja, tem o esclarecimento e Deus pode ajudar, né? Poxa, pastor, o que eu faço? Isso quando não pede emprestado também, né? Às vezes pede emprestado e eu vou falar, o pastor dá e é difícil cobrar, pastor é ruim de cobrar dinheiro de ovelha. Não, isso acontece mesmo, conheço muito caso, né? De emprestar e não tem como cobrar depois porque não tem jeito. Mas ele absorve tudo e de alguma maneira, alguns, e eu não vou generalizar, mas alguns pastores, de fato, eles criam uma ilha para si próprios, eles não gostam de compartilhar, talvez, alguma dificuldade no casamento, ou até financeira, porque acham que isso vai tirar a credibilidade dele junto a uma pessoa ou uma comunidade. E eles acabam ficando doentes, pastor Tiago. O pastor Edson, ele trouxe algo que é bastante pertinente, algo que eu também já tinha em mente para falar, e é algo que eu defendo quando eu ministro, principalmente quando eu ministro para líderes. Todo pastor, todo líder eclesiástico precisa de um mentor, precisa de uma cobertura espiritual. Alguém para quem ele possa confessar seus pecados, porque pastor também peca. Alguém para quem ele possa pedir conselhos, alguém que possa botar a mão na cabeça dele e abençoá-lo. Alguém que ele possa dividir os seus dilemas. Alguém que ele possa e deve prestar contas. Está entendendo? Porque todo líder precisa prestar contas. E ele tem que ter alguém acima dele que possa chegar para ele e dizer assim, meu irmão, você está errado. Se conserta. Vem para cá que eu vou te ajudar. Vem para cá que eu vou tirar teu carrapicho. Todo pastor precisa ser pastoreado também. Né? E graças a Deus, o Espírito Santo, ele tem trabalhado na igreja do século XXI, né? Ele tem trazido essa conscientização. Né? Nós temos várias linhas eclesiásticas e teológicas hoje que trabalham essa visão de que todo líder precisa ser liderado também. Então, é o Espírito Santo trazendo cura, tratamento, mas para a gente que é crente dinossauro, crente de 30, 40 anos atrás, a gente é de uma época em que o pastor, ele era ele sozinho no mundo.
né? Ele tinha que resolver a vida dele com Deus, ele tinha que ouvir o problema de todo mundo. Ele, na verdade, é um verdadeiro filtro, né? Ele recebia fazia um dia de gabinete, fazia 20 gabinetes, só problema, só desgraça, só coisa ruim. E ele tinha que ter a maturidade para filtrar tudo aquilo, chegar em casa e fingir que nada aconteceu. E ainda ir para o púlpito e pregar para as pessoas que não tinham esse problema. E muitas das vezes até trabalhar o dia todo e ter uma boa palavra para alimentar a igreja durante a semana e no final de semana. Só que, igual o corpo humano, chega um momento que o corpo espiritual cansa, que a alma cansa, que ela fica totalmente desgastada e essa capacidade de filtrar fica deficiente. E o que acontece? Explode uma bomba, tem uma doença, tem um piripaque, enfim. Essa é uma necessidade real. Todo pastor precisa de um líder, de um mentor, de um pai espiritual, seja qual for a nomenclatura que você queira dar, né? Que as pessoas se preocupam muito com a nomenclatura. Não, é isso e não é isso. Enfim, o fato é que todo mundo precisa prestar contas, todo mundo precisa ter alguém acima de si. Pastores, uma vez eu ouvi um pastor falando, foi muito interessante, ele pregando para líderes, né, numa escola de líderes, ele falou assim, olha, a solução para os problemas de saúde, de relacionamento, do dia a dia de um pastor e para os problemas espirituais do pastor é a mesma: férias com família. Ele falou assim, o descanso, para tudo que você está fazendo. Ah, mas a igreja... Porque às vezes existe aquele, eu não vou deixar a igreja agora, porque a igreja comigo é uma coisa, mas se eu não estiver lá, parece que as pessoas não vão, a oferta não flui, não sei. Enfim, começa a falar como se ele fosse o responsável da igreja dar certo ou não dar certo. Esse tipo de responsabilidade também às vezes é muito frustrante. Vocês não acham um pastor que está preso, mas acha que se ele também não sair, a igreja não vai andar bem. Ele falou assim, isso que deixa alguém doente. Se o pastor for embora, ficar 1 mês, 2 meses fora, querida, a igreja não vai acabar. O Espírito Santo está lá, tem um pastor auxiliar, você treina pessoas. Esse tipo de pensamento, de fato, é um pensamento que às vezes frustra um pastor, deixa ele doente até espiritualmente. Não só cansaço do corpo, mas da mente e do espírito, porque ele acha que não, porque Deus não age se eu não estiver lá. Concorda com isso? Para um pouquinho, tira férias. Sim, sim, tem os dois lados dessa moeda aí, né? Porque tem esse aspecto que você está trazendo, André, é correto. Agora, tem o outro lado, que é o lado da insegurança do líder. Eu conheço muitos pastores. Isso também não é um sinal de uma doença? É um problema de insegurança dele. Pois é. Aí o que acontece? A igreja check-up. chama ele e fala, pastor, o senhor está cansado, o senhor está precisando dar uma descansada, e aí o que eu vou fazer? A gente libera o senhor 30 dias. Ele vai lá e fala, não, 10 é suficiente, porque ele tem medo de que quando ele sair, ele perde o cargo dele. Eita, pode acontecer. Mas isso não precisa de check-up, é por isso que a gente está falando, exato. Então, eu queria trazer aqui uma outra ótica aqui dentro dessa colocação aqui, a respeito de uma reportagem publicada agora numa grande revista nacional, que estava falando sobre uma multinacional em São Paulo que tinha uma vaga para estagiário, né, e para isso precisava ter formação superior, precisava falar inglês, precisava ter conhecimento profundo de informática. Apareceram 20 candidatos lá, na hora da entrevista. 20 candidatos. E aí, todos formados nível superior, diploma, todo mundo formado, todo mundo com vasto conhecimento de informática, todo mundo falava inglês fluentemente. Mas só tinha uma vaga. E aí o responsável pelo recenseamento lá, né, pela escolha do candidato, do eventual que seria aprovado, é uma vaga só, aí chamou logo de cara, quando ele entrou na sala que os 20 estavam aguardando, ele falou assim, quem aqui leu o jornal hoje? Isso era logo de manhã. Só 3 levantaram a mão. Ele, sem pensar 2 vezes, liberou os 17. Olha, vocês podem ir embora, não perguntou nome, não perguntou e-mail, não perguntou nada de ninguém. Pode ir embora. E aí ficou só com os 3, e aí alguém, o diretor viu e falou, mas por que você fez esse teste com eles? Ele falou assim, porque eles, os 17, cometeram um pecado imperdoável, desinteresse pela informação. E é o critério que muitas empresas estão usando. E aí eu trago para o nosso meio. Hoje eu vejo muito pastor que sofre do mesmo mal. Ele acha que é só abrir a Bíblia, abriu, o Espírito revela. Não se recicla, não faz curso de atualização, não faz nada.
desinteresse Para pela no tempo, informação. né? Para no tempo. Aquela mesma mensagem que ele pregou sobre Zaqueu há 25 anos atrás, ele tem aquele esboçozinho Zaqueu ainda tá em antigo cima da árvore guardado ainda. e está lá. E aí repete aquilo tudo de novo. E aí eu li um livro agora recente que estava dizendo o seguinte: coitada das nossas ovelhas. Coitada. Sabe por quê? Porque, infelizmente, a maioria das nossas ovelhas estão comendo, ingerindo sopa rala dos mesmos ossos usados há 3 anos. É a famosa Eita, comida não é? de micro-ondas. Então, né? por isso que eu digo, olha só, todo pastor devia se atualizar. Como o colega falou ali, né? Devia ter uma mentoria, como a Ordem dos Pastores Batistas do Rio está defendendo isso. Eu, por exemplo, tenho meu mentor. Eu tenho aquele que eu presto conta, eu falo com ele, eu telefono, eu vou na casa dele, ele vem na minha. A gente está junto nisso, né? Porque todo pastor, como o colega falou, tem que prestar conta sim. Senão a gente fica desatualizado. Vamos para o Perde intervalo, daqui a espaço, né? pouco a Perde gente espaço. volta e a pastor Gilson levantou algo muito interessante, talvez uma das maneiras de você fazer um check-up e de você melhorar é reciclagem. Se você é pastor, o que significa reciclagem na prática? Nós vamos falar de algumas coisas. Reunião de pastores, existe hoje reunião de líderes, e, enfim, simpósio de líderes, leitura e outras coisas mais para você saber o que está acontecendo no dia a dia. Isso vai ajudando você a se manter em forma espiritualmente. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não, antenados. Volta já já. Eu quero mais, mais.